O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íon. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região do campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme, isso já nos diz muito, né? No plano YZ, perfeito, e uma translação ao longo do eixo X. Perfeito. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Então nós temos aqui um dispositivo que mede o tempo t para n voltas. Logo, com base nos valores de carga, campo magnético, n que deve ser número de voltas e o t que é o tempo que ele falou ali, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será, então ele deu um monte de fórmula aqui. Essa questão que o cara olha, ele fala assim, não, deixa quieto, vamos pro próximo, pula, né? Bom, se tu quer passar em medicina, tu não pode pular, cara. Quer passar em medicina pelo Enem? Então, a gente não pode pular um tipo desse aqui de questão, a gente tem que pegar e analisar essa questão com calma. E como que a gente faz para analisar essa questão com calma, né? As alternativas lá tem um monte de coiseira, letrinha. Ó, você tem que entender o seguinte: quando uma partícula está sob a ação do campo magnético, ela está sob a ação da força magnética. Se ela está sob a ação de forças magnéticas, bom, vale aqui a análise do ponto de vista dinâmico, correto? E do ponto de vista dinâmico, o que nós vamos ter aqui? Primeira ou segunda lei de Newton. Ou seja, temos uma aceleração em cima aqui do nosso sistema? Temos aceleração ou não? Temos ou não temos? Né? Do ponto de vista tangencial, já que ele disse que o movimento é circular uniforme, do ponto de vista tangencial da trajetória circular, então vou pegar aqui, ó, tenho aqui a trajetória minha circular, né? Do ponto de vista tangencial, eu tenho aqui a minha velocidade tangente à trajetória circular, está aqui minha velocidade. Essa velocidade ela é constante. Por que ela é constante? Porque ele me diz que o movimento é circular uniforme. Então, essa velocidade tangencial aqui ela é constante, certo? O módulo dela não muda. Se o módulo dela não muda, significa que a minha aceleração tangencial é zero, zero. Eu tenho só uma outra aceleração que está causando o quê? Uma outra aceleração que está causando... Deixa eu apagar esse E que está feio demais, cara. Aí. Que está causando alteração no módulo. No módulo, não. Eu tenho uma outra aceleração que está causando alteração na direção e no sentido do vetor velocidade. Ó. Então, o vetor velocidade ele não está mudando de módulo, logo a aceleração tangencial é zero. Minha velocidade em módulo é constante. Entretanto, eu tenho alteração na direção e no sentido, não é? Esse vetor velocidade não vai mudando, ó, direção e sentido com o passar do tempo? Né? Ele vai mudando direção e sentido. Quem causa mudança na direção e sentido desse vetor? É a minha aceleração centrípeta. Olha lá, é a minha aceleração centrípeta. Portanto, eu tenho aceleração centrípeta. Show de bola. Mas eu não tenho aceleração tangencial. Logo, para a gente poder usar a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, a gente precisaria que houvesse aceleração tangencial para achar a força resultante sobre essa partícula, esse íon que está aí nessa trajetória circular, né? No exercício que foi nos dado. Como eu não tenho essa aceleração aqui é zero, então a minha força resultante sobre esse íon é igual a zero. E quais são as duas forças que atuam sobre esse íon? Nós temos uma força que faz com que ele se mova, transladando aí no nosso sistema, né? Que é essa translação aqui sobre o eixo X. E temos uma força que causa a alteração da direção e sentido do vetor velocidade, que é a força centrípeta. Então nós temos duas forças atuando. Qual? A força magnética e temos a força centrípeta. Essas são as duas forças, tudo bem? Uma menos a outra tem que dar zero. Tem que dar zero. Isso significa que elas são iguais. Força magnética, se eu passar a força centrípeta para o outro lado da igualdade, nós vamos ter o quê? Que a minha força magnética é igual à minha força centrípeta. Então, uma aí anula a outra, mantendo, então, um movimento circular uniforme, com velocidade constante, certo? O que está em movimento tende a permanecer em movimento. Primeira lei de Newton. A segunda lei não vai imperar aqui porque eu não tenho aceleração, né? A tangencial é zero, então eu não posso aplicar a segunda lei de Newton, vai ser a primeira, certo? Quais são as forças que estão se anulando? Essas duas aqui.
magnética e centrípeta. Então, uma anula a outra, força resultante é igual a zero, por isso a velocidade é constante e o movimento é uniforme. Se você se lembrar, força magnética, famoso QV, famoso, força magnética é igual carga vezes velocidade vezes campo magnético, né? Famoso QV o B, certo? Famoso QV B. Beleza? Para você decorar a fórmula. Força centrípeta, massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Certo? Cheguei então nessa expressão. E essa expressão me permite calcular o raio da trajetória circular. Ó. Qual que é o raio desse helicoide aqui, né? Qual é o seu raio? Vou colocar aqui assim, ó. Qual é o raio dessa trajetória, né, circular que nós temos aí? E para eu calcular esse raio, o que que eu posso fazer? Posso cortar V com esse quadrado aqui, ó. R vai ser igual a M vezes V dividido por Q vezes B. Beleza? Cheguei nessa fórmula aí. Essa fórmula vai me levar para algum lugar para eu saber a massa? Não, né? Se eu isolar a massa ali, eu ainda vou precisar de V, Q, B e R. Tem ali na fórmula, se eu isolar a massa aqui, ó, eu vou ter R vezes B dividido por V vezes Q. Tem isso aí? Não, não tem nem R nas alternativas, tá? Então não dá para a gente usar isso aí, não. Bom, mas é um começo. Encontramos já alguma coisa do ponto de vista dinâmico, né? Nós já encontramos aqui algo que dê para a gente trabalhar, certo? Muito bem. O que mais que eu posso fazer para analisar? Eu posso encontrar qual que é essa velocidade. Se ela é constante, o que significa para nós que ela ser constante? Significa que eu posso encontrá-la fazendo ΔS sobre ΔT, certo? Quem é o ΔS? É o comprimento dessa circunferência. Como que a gente calcula o comprimento da circunferência? 2π vezes r. E quem é o ΔT? Bom, se ele percorre essa circunferência, ele dá uma volta completa no círculo, quanto tempo ele leva para dar uma volta completa? Quanto tempo ele leva para dar uma volta completa é justamente o período. Olha aí. Então eu sei que V é igual a 2π vezes r dividido pelo período, certo? ΔS é 2πr, comprimento da circunferência. E o período é o t, o tempo que leva para completar uma volta aqui na minha circunferência. Beleza? Deixa eu tomar uma água aqui. Uma boa. Bom, quem que eu não tenho lá nas minhas alternativas? Dá uma olhada lá, ó. Eu não tenho R, né? Então, será que eu posso pegar esse R aqui da velocidade e substituir ele pelo R aqui que eu achei? Em vez desse R aqui, eu vou substituir por mv sobre qb. Será que eu posso fazer isso? Eu acho que eu posso. Eu posso, inclusive, até isolar o período aí, né? Se eu isolar o período, ó, eu vou ter período é igual a 2π vezes r dividido pela velocidade. Se eu substituir esse r pelo que eu achei ali, ó, eu vou achar que o meu período é igual a 2π. No lugar do r, eu vou ter m vezes v dividido por v vezes q vezes b, certo? Eu simplesmente substituí esse r aqui por isso daqui, tudo bem? É como se eu tivesse isso aqui, ó. Só para, talvez, né? Você pode pensar que pode ser um pouco confusa essa substituição, mas não é, ó, porque eu tenho 2π vezes v vezes r. Aí no lugar do R, 2π sobre V vezes R. E aí no lugar do R eu coloquei esse cara aqui, ó. Tá aqui, certo? Ó, então tenho 2π sobre V vezes o R, que é mv sobre QB. Tudo bem? Só fiz essa substituição. Veja que eu posso novamente cortar aqui esse V com esse, e eu fiquei com a minha equação do período. Ó. Período é igual a 2π vezes m dividido por q vezes B. Cheguei nessa expressão do período. Eu posso isolar essa expressão aí? Eu posso. E em função para eu encontrar uma fórmula para massa. Mas aí eu vou ter, o que seria massa aqui? Ó? Seria período vezes Q vezes B dividido por 2π. Eu tenho isso daí? Não, olha lá, as alternativas não tem, né, 2π. Até tem alguma, tenho 2π, beleza, mas eu não tenho período, nenhuma expressão aqui tem o período t aqui, ó. Então, bom, achei mais uma expressão, mas não achei a resposta. O que eu posso fazer então? Eu sei ainda. Olha o que a gente está fazendo, né? A gente está simplesmente alterando, colocando no papel o que a gente sabe. A gente sabe que a força resultante sobre esse íon é nula, então apliquei aqui a análise do ponto de vista dinâmico. Cheguei nessa expressão. Eu sei que a velocidade desse íon é constante, porque o movimento circular é uniforme, então velocidade constante é ΔS sobre ΔT. Quem é o ΔS? Comprimento da circunferência, 2πr, o período da circunferência, vocês podem falar assim, né? Professor de matemática que me corrija. E o tempo que leva para completar uma volta na circunferência é o período.
isolei o período, cheguei nessa expressão. Eu sei que o R vale isso, substituí aqui. Cortou V com V. Me sobrou isso. Já tenho resposta? Ainda não, porque as alternativas não estão em função do período. Então, eu vou pegar a fórmula do período. Como é que é a fórmula do período? O período, ó, de você falar, você sabe. O período é o tempo que leva para completar uma volta. E olha que interessante, o exercício diz para nós que o espectrômetro de massa de tempo de voo mede o tempo t de voo para n voltas. Então eu tenho que o meu tempo aqui vale t para n voltas. E o meu período não é 2πm sobre QB? Vou substituir aqui, ó. Então eu vou ter 2π vezes m dividido por q vezes b é igual ao tempo que leva para completar n voltas. Nossa, que n feio, hein, professor? N voltas, tá aí. Nessas condições, nós vamos ter o seguinte, ó. Vou isolar minha massa, ou seja, vou pegar o Q vezes B, vou passar lá multiplicando T, e vou pegar o 2π, vou passar aqui dividindo, né? Multiplicando o N, que é o número de voltas. Então, M vai ser igual a Q vezes B vezes T, dividido por 2π vezes N. Simplesmente isolei a massa M. Tenho mais algo que eu posso fazer aqui? Eu não vejo o que mais. Será que temos uma resposta com isso daí? Ó? QB vezes T, temos aqui na letra A, na letra B, na letra D, beleza. E embaixo 2π vezes N. Temos aqui na letra A 2π vezes N. Aqui faltou 2, aqui faltou 2π. Então, a resposta correta, letra A, QB vezes T dividido por 2π vezes N. Olha aí que o exercício exige da gente. O que ele exige? Isso aqui já é um exercício de nível mais elevado, né? Um exercício que vai exigir da gente um conhecimento mais profundo a respeito da análise dinâmica e cinemática de movimento circular. Tá? Então, aqui é um exercício que está relacionado com magnetismo, evidentemente, né? Nós temos aí uma partícula no campo magnético, mas o core do exercício, a alma do exercício é análise dinâmica do movimento circular, tá? Dinâmica de movimento circular. Porque uma vez, além da cinemática do movimento circular, também as duas coisas, tá? A alma dessa questão é o movimento circular. E o que ele diz para nós? Que o movimento circular é uniforme. Nós temos, então, velocidade constante. Quando ele falou que o movimento circular é uniforme, a primeira coisa que vem na sua cabeça, força resultante sobre o íon que está nesse movimento circular uniforme, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, significa que as forças que estão atuando sobre ele se anulam. Ou seja, a força magnética menos a força centrípeta tem que dar zero. Tá? Uma anula a outra. E isso já nos deu uma boa, um bom caminho para seguir. A gente encontrou uma equação aqui, ó, em função da massa, que é o que ele quer. Mas não nos deu resposta. Aí nós fizemos o quê? Vamos analisar do ponto de vista cinemático, então, já que dinâmico não nos deu resposta. Do ponto de vista cinemático, eu sei que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, ΔE sobre ΔT. Se a partícula descreve uma trajetória circular, o comprimento dessa circunferência é 2πr. O tempo que leva para completar uma volta é o período. Chegamos em uma nova expressão do período. Nos deu resposta? Ainda não. Então, o que a gente fez? Bom, vamos para a equação do período. O período é o tempo que leva para completar uma volta. O tempo é t, o número de voltas é n. A gente substituiu a equação do período que a gente achou aqui, chegamos nessa expressão que nos deu a resposta. Então, esse aqui é um exercício que eu diria que não é muito fácil, não é fácil, tá? A verdade é que não é fácil. Exige aí conhecimento profundo sobre dinâmica, magnetismo e cinemática do movimento circular. Tá? Para a gente conseguir trabalhar. Todavia, né, a análise sempre vai se dar do mesmo jeito. Tá? Então, se o Enem pedir uma questão que envolva algo parecido, magnetismo com movimento circular uniforme, a análise sempre se dá desse mesmo jeito. Tá? Então, olha para a questão, lembre-se, movimento circular uniforme, então eu tenho força resultante igual a zero. Bota lá. Força magnetismo menos centrípeta tem que ser zero. É sempre a mesma coisa. Não é uma questão fácil? Não é. Mas a análise é sempre igual. Tá? A velocidade é constante no movimento circular uniforme. Logo, ΔE sobre ΔT, 2πr sobre período. Sempre vai ser assim, tá bom? Então, se lembre desses detalhes, porque com certeza você chega na prova e acerta uma questão como essa aqui. E desde que você tenha acertado as questões fáceis, o teu TRI vai lá para cima, a tua nota vai lá para cima e você alcança finalmente a tua vaga em medicina.
pelo Enem, beleza? Então, agradeço a tua presença até aqui. Não se esqueça de curtir essa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Que toda semana tem conteúdo, tem muito vídeo para você que quer passar em medicina pelo Enem. Fechou? Agradeço a tua presença até aqui. Se você está se preparando para o Enem, se dedicando, então vou deixar um vídeo sobre eletricidade no Enem e aqui vou deixar um vídeo sobre cinemática no Enem para te ajudar e você continuar estudando e se preparando para essa prova, beleza? Um abração e até mais.